Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde a todas as pessoas e a toda a comunidade guita que porventura esteja por aqui ou que se vá aproximando, já vês que chegou alguém. Hum, Estamos em mais um programa do Guita Flow, na segunda temporada. Este é o Guita Flow 19, hum, com um tema muito importante para todos nós, que tem a ver com saúde mental e emocional e ao mesmo tempo também um testemunho com a nossa querida Lourdes, mas já lá vamos, já lá vamos. Antes de mais nada quero lembrar, olá! Quero lembrar que o Guita Flow é um programa criado para gerar aqui pontos de encontro, e conversas informais, simples, mas ricas em conteúdo, hum, onde eu vou convidando pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha vida a partilhar um pouco o seu testemunho, os seus saberes, as suas consciências, porque na verdade todos nós temos algo de bom para partilhar, todos nós temos algo para aprender uns com os outros. No entanto, se não me conheceres e se por, por acaso sentires conexão aqui com o Guita e com este programa e queiras trazer aqui algum tema, até mesmo que sejas um profissional de saúde ou um terapeuta que tenha, apesar de eu ir convidando alguns com algumas temáticas relacionadas com as terapias, já tivemos aqui Feng Shui, já tivemos aqui Astrologia, um, já tivemos aqui o método Transforma a Tua Vida, da Anabela, já tivemos Vera Faria Leal, portanto, se sentires que seria bom para ti estares aqui à conversa comigo, manda-me o tema, envia-me uma mensagem e vamos encontrar aqui um espaço para nós, para falarmos. Ahm, para falarmos. Muito bem. O Guita Flow, é sobretudo um ponto de encontro, um lugar de encontro entre duas almas, duas existências humanas que, que a qualquer momento, durante a conversa, se conectam ou já estão conectadas. Mas aquilo que eu quero partilhar quando pensei em criar o GuitaFlow é muito esta, esta consciência da importância que é falarmos uns com os outros, partilharmos de forma desinteressada. Quando eu digo desinteressada, é sem estarmos aqui à espera de a quantidade de visualizações, quantidade de likes, não importa isso. Não importa se nos estão a ver ou não, eu sei que nos estão a ver, entretanto, mas o que importa realmente é trazermos para este momento uma conversa franca, aberta, transparente e verdadeira. E é assim que acredito que, como seres humanos, nos vamos conhecendo e vamos crescendo em conjunto. Falar do tema saúde mental e emocional é um tema que é algo que me diz muito, porque acho que todos nós, em algum momento na vida, tivemos que olhar para este tema. Fosse na adolescência, fosse na infância, fosse no estado adulto, mas eu lembro-me, e foi na altura dos meus 16 anos, sensivelmente 15, 16, 17 anos, foi aquele período mais crítico em que, em que eu tive que olhar para este tema, né? Que saí para a rua, não me conseguia controlar com aquilo que sentia e, e estava a ver, a olhar o mundo e as coisas e tudo à minha volta através de um olhar de amor, um olhar de verdade, que eu na altura associei ao olhar de Jesus, mas na verdade a minha referência maior naquela altura era Jesus, era o único que poderia olhar daquela forma, por isso eu fiz essa ponte. Se calhar se eu tivesse outra referência, iria dizer que era, sei lá, o olhar de um cão, o olhar de um gato, que são tão amorosos também. Portanto, é importante colocar as coisas no sítio certo também. E nessa altura não me senti compreendido, porque aquilo que eu falava na altura era muito de união, de amor, de paz entre os homens, e eu baseava-me nas pequeninas questões que havia na aldeia, nas situações que eu conhecia de famílias que, por um lado, apresentavam ou faziam, aparentavam uma realidade, mas na verdade no seu íntimo eram outra. E eu sabia, tinha acesso a algumas dessas histórias. E o que acontece é que, com a minha própria história em casa e como eu estava
como eu estava muito inquieto, não é? Eu não estava sossegado, não estava bem com a realidade que vivia, e com o retiro que tinha feito antes, também é preciso que se tenha isto em conta, um retiro na igreja de 3 ou 4 dias, é que me senti completamente amado, completamente localizado no sítio certo. Tudo isso fez com que, ao voltar ao normal e encarasse a realidade que para mim não era a realidade ideal, hum, questões de álcool em relação ao meu pai, questões que todos nós, de alguma forma, e alguns de vocês, se calhar, passaram por situações desse género. Portanto, faziam-me questionar muito profundamente a minha existência aqui. E esse período, por não ser entendido e por me sentir ainda mais à parte, quando comecei a manifestar esta vontade de olhar a vida com amor, com união e com verdade, hum, eu entreguei-me à morte, eu quis morrer. E foi aí que eu vivi aquilo que eu chamo de experiência quase-morte, no fundo, uma alteração de consciência, que mostrou, ao nível muito profundo do subconsciente, um universo fantástico de conexões que eu acredito que todos nós podemos, ou que temos, né, na nossa base, e que para mim hoje, olhando para essa experiência, eu acredito que naquele instante eu espreitei para lá do véu daquilo que é aquilo que se pode dizer saúde mental. Ou seja, eu espreitei aquilo que está para além daquele limite, né, que nós normalmente estamos habituados. Uh, Podemos dizer quais são os limites, o que é o limite, mas aqui a questão é se tu estás a expressar algo que não corresponde à realidade onde vives e que de alguma forma isso não te permite ser e de fazer acontecer aqui e agora, então algo não está muito bem. E foi quando eu voltei dessa experiência, a ver, com algum conhecimento que foi assimilado de alguma forma, e a única coisa que eu trazia como mensagem era só tens esta oportunidade para te viveres a ti mesmo. E então eu tive que aprender a reaprender a andar, tive que aprender a focar-me e a não dar, aso à outra veia, né, ao outro meu eu, que se lembrava do amor e lá era Jesus, era era formas, fazia coisas com as mãos, e então, eu tive que fazer esse controle, porque eu sabia que mais do que qualquer coisa eu tinha que ser um ser humano. Eu acredito que isso é muito esta zona, digamos, esta área que nós definimos como, a área da esquizofrenia. E e por isso eu me diz muito, o que toca à saúde mental. E não é à toa que depois, ao fim de não sei quantos, sei lá, uns quantos anos mais tarde, quando cheguei aos 33, vivi aquela experiência, fiquei em paz. A minha decisão foi, mais do que qualquer coisa, viver-me, em primeiro lugar, mas sobretudo partilhar-me, para que outras pessoas pudessem trazer ao de cima e trazer esta realidade que estão a viver, a sua parte mais verdadeira, a sua parte mais pura. E foi assim que eu comecei a desenvolver o método Gita, o método Joaquim Queiro, uma abordagem terapêutica, holística, sistémica, transpessoal, todos esses nomes que vocês quiserem usar, mas basicamente usei alguns conhecimentos que tinha, depois de 500 mil livros também que li, a minha sensibilidade que estava mais apurada porque eu estava no meu lugar, portanto eu não tinha já nada aqui a macaquear-me, a dizer-me faz assim, faz assim, eu estava focado pela meditação, já estava na meditação. Um, Isso levou-me à criação do meu próprio método e a fazer aquilo que faço hoje. E é muito importante olharmos para este tema e perceber os vários parâmetros e as várias facetas que, mesmo dentro do equilíbrio ou daquilo que supostamente é um equilíbrio, nós precisamos de hum, ter a sobriedade. E por isso eu apelo muito à sobriedade e ao discernimento. Ter a sobriedade de saber qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é, sobretudo, o lugar do humano que nós somos. E no fundo é isso que eu tento passar às pessoas quando me procuram. Às pessoas que sentem ressonância comigo e sentem que de alguma forma eu as posso orientar nesse sentido. Intitulo-me como psicoterapeuta da alma, porque psicoterapia da alma ou psicoterapeuta da alma é como se estivéssemos a fazer um trabalho de forma tão profunda que vai quase à alma, apesar da alma não precisar de psicoterapia. Mas é muito isso que eu quero dizer quando criei este título, porque me falaram pessoas espertas, especialistas,
expertas, quer dizer, eu quis dizer expertos, é o termo em inglês, experts, mas especialistas nesta área me definiram como: "Ah, estás a fazer psicoterapia, portanto isto é tu estás a ser um psicoterapeuta, ou tu estás a fazer hipnoterapia". Eu não estava a chamar as coisas pelos nomes, mas no mundo de hoje, ainda ontem, fiquei a saber que no fundo, eu sou portanto, eu faço parte da área do Feng Shui intuitivo, não é, por exemplo. Tudo isto, é muito relativo, mas o que conta realmente é a conexão e é aquilo que fazemos em verdade. É isso que eu pelo menos acredito que faço. Mas antes destas andanças, eu passei pelo Algarve. Eu passei pelo Algarve, onde tive a oportunidade de crescer como homem, como um ser. Hum, eh, Apesar de ter saído de lá com 25 anos, e hoje olho para essa idade e penso que era um gaiato nessa altura. Mas acredito que aos 25 anos, quando saí de lá, portanto, eu fui para lá aos 19, 18, 19 anos, e saí de lá aos 25. Aquilo que eu vivi lá foi de tal forma importante que aos 25 anos considerava-me um homem feito. E eu passei várias situações, uma das situações foi muito aquela fase inicial de tomar a decisão de ou ficar lá ou vir embora para casa. E ficar lá sujeitava-me a uma relação que na altura não era a ideal, para mim, não era portanto, de forma transparente, falando com a pessoa, mas eu tive que, e graças àquela música, estou a aprender a ser feliz. Esta música eu paro num determinado sítio entre Quarteira e até chegar à região de Sevilla para o Alentejo, eu paro para comprar um Bulical, tinha 5 contos no bolso, meti 2 contos e 500 na de gasolina no carro e comprei um Bulical, tinha que poupar, não tinha mais dinheiro nenhum. Não queria dizer aos meus pais o que estava a passar e aquela música mostrou-me, e disse-me, deu-me aquele insight: "Não, tu estás a aprender a ser feliz. Se voltares para a tua casa vai ser mais do mesmo, portanto, atira de cabeça". E os meses seguintes, portanto, os 2 meses seguintes, passei um bocadinho de fome, não é aquela fome, né, naturalmente, quem sou eu para falar em fome, quando, nós sabemos de histórias, terríveis de quem passa realmente fome, mas não ter dinheiro e estar sujeitar-me a uma vida em que dependia de uma família que tinha criança em casa, eu não queria que a criança passasse fome e estou muito grato. Um dia, se vocês verem este vídeo, um grande beijinho para vocês. À mãe que me acolheu, à mãe da minha namorada na altura que me acolheu, eh, foi no fundo a base para todo o meu crescimento. E foi aí que apareceu o Hospital Particular de Alvor, com entrevistas e eu, bora lá, acreditava naquilo. No meio de tanta mulheres, de tantas concorrentes, eu fiquei eu e mais 8 mulheres, acho que foi assim, porque eu acreditei e confiei e fui escolhido pelo meu sotaque, pela minha simplicidade, foi aquilo que me foi dito na altura, e meti na cabeça que haveria de ser chefe, e tornei-me chefe ao fim de poucos meses de estar a trabalhar. Hum, e pronto, e foi nessa altura que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer uma irmã do coração, uma irmã da alma, uma irmã que, eu acho que desde o início, nós sentimos esta ligação. Uma pessoa que tu podes confiar, uma pessoa que é genuína, autêntica, que tem, como tu, né, como eu, o seu feitio, a sua forma de estar e ser, mas até nisso, a gente se dava bem, porque éramos verdadeiros e somos verdadeiros um com o outro. Estou a falar da Lourdes, obviamente. A Lourdinhas entrou na minha vida portanto, trabalhava comigo, eu era chefe dela na altura, e, e com ela eu aprendi muito, porque apesar de saber muito, de saber alguma coisa nessa altura, com ela aprendi a integridade, hum, a verdade, né, no que diz respeito ao serviço, por exemplo, ao serviço de garantir a qualidade do serviço que nós desempenhávamos lá nos quartos, lá no tratamento com os doentes. hum, Havia sempre qualquer coisa que eu poderia melhorar na minha supervisão, através dela. Era ela que muitas vezes me alertava para determinadas coisas e eu consigo hoje e sempre, mas hoje mais do que nunca, reconhecer que nós não crescemos nunca sozinhos, nós não nos tornamos homens inteiros sozinhos. Nós tornamos-nos pessoas inteiras
uns com os outros e a forma como crescemos uns com os outros. O resultado disso é que quando eu quis dar à Sola, eu passei-lhe a batata quente. E porque foi ela que eu sentia que fazia e iria desempenhar aquele lugar. Portanto, a minha história com o Lourdes foram anos de trabalho, anos de muita amizade. Depois passámos muito tempo sem nos vermos, até chegar a uma altura que depois iremos falar aqui. Mas isto para vocês perceberem e se contextualizarem. A conversa que vamos ter aqui hoje é uma conversa de irmãos. É uma conversa de duas pessoas que se amam profundamente como irmãos, como pessoas que estão de mãos dadas, genuinamente. E pronto, é isso. E já chega por aqui. A Lourdes é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa em que tu estás, quando tu te conectas verdadeiramente a ela, tu consegues perceber que podes confiar nela. É aquela pessoa que é amiga, inteiramente amiga, e, e que incondicionalmente estará sempre para ti. Pelo menos comigo tem sido assim, e acredito que será assim até o resto das nossas vidas, não é? Sem mais demoras, vamos abrir o nosso coração, colocar um sorriso no rosto, porque isto sente-se à distância, mesmo que a gente não se veja. E vamos receber aqui a nossa Lourdes com, com muito carinho. Ora, aqui está a nossa Lourdinhas. Oh! Verdade contigo. Com tantas Desculpa, palavras bonitas. Estou emocionada. Estou emocionada. É verdade aquilo que eu estou a dizer. Portanto, não. Pronto. Meu amor, obrigado por estares aqui. É muito bom estarmos aqui a fazer aqui direto e podemos partilhar um pouco também da nossa história. Gratidão a ti pelo convite. Então conta-me aquilo que eu estava a dizer, fez-te lá atrás, o que é que tens a dizer sobre isso? Foram muito bons tempos. E realmente deixaste-me uma batata bem quente. Mas foi muito bom. Na altura éramos uma equipa, aquilo era uma família, no fundo. Trabalhávamos todos em equipa, era família a todos os níveis. É mesmo, tenho muitas memórias boas dessa altura. Muitas aquelas vezes em que nós estávamos trabalhando juntos e que eu tinha que fazer a gestão do pessoal e ou horários ou outras coisas que me eram incumbidas, né? Também fazia assistência ao bloco às vezes e ao laboratório, e aquelas vezes que havia qualquer coisa que não estava assim tão bem e tu vinhas, puxavas-me assim por um lado do género, então olha lá aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Lembras-te dessas vezes? Era nisso que eu me estava a referir. Sabes, ainda hoje eu sou um bocadinho assim, tenho o rótulo de ser mazinha por causa disso, de ser muito, muito exigente e muito, dar muito do perfeito, do bem feito, e pronto, eu já tinha tinha alguma experiência porque trabalhei na Alemanha e também fui chefe de equipa, de várias equipas, e tinha alguma experiência de desfia e de ser rigorosa, também me exigiam que eu fizesse, pronto, que tivesse rigor naquilo que fazia, e isso foi crescendo dentro de mim e fez com que eu ainda hoje sou um bocadinho assim, muito exigente com os outros, mais com os outros às vezes do que comigo mesma. Já lá vamos. Mas pronto, mas mais uma razão, não é? Agora estás a dizer isso e faz todo o sentido. Afinal, eu era o teu aprendiz, ao fim e ao cabo, estávamos numa condição oficialmente trocada, né? Porque ao fim e ao cabo muitas coisas tu mostraste e não, eu. mas tu eras um chefe mesmo, chefe de equipa, eras um líder, não eras chefe, eras um líder. Muito, foi muito bom, foi muito bom. Foi mesmo uma experiência fantástica. Adorei aquela temporada. Mas antes, quero que me fales um bocadinho, se faz favor, da tua trajetória geral da tua vida. Quem és tu? De onde é que tu vens? O que fizeste da vida no início? Falaste agora já aí na Alemanha. Fala-me um bocadinho do teu percurso assim no geral, só para as pessoas se situarem. Para quem não está a ver pela primeira vez. Tenho 59 anos, moro em Portimão,
Aos meus 19 anos, portanto, eu fiz de babysit, deixei a escola muito cedo por problemas familiares e então fui para babysitter durante alguns anos e depois recebi um convite aos 19 anos para ir para a Alemanha. E fui para a Alemanha com mais 2 amigas. Estive lá 10 anos. E pronto, também progredi lá na carreira, trabalhei muitos anos normal, eram gelatarias italianas, e depois fiquei como supervisora, como fazia os horários, geria o pessoal, fazia encomendas, essas coisas assim. E geria a gelataria, eu e mais outra colega. E depois foram 10 anos, foi muito desgaste emocional, lá está. E um dia eu fiz assim, vou para casa, já chega. E vim para Portugal. E depois, um mês depois... Espera. Antes de continuarmos, como é que foi, consegues-te lembrar com certeza, a sensação de, e às vezes penso nos imigrantes, nas pessoas que saem, nas pessoas que vão, a sensação que é estar longe da família? Foi, ou seja, a força em quereres fazer algo mais por ti foi maior, sobrepôs-se a isso tudo? Foi difícil para ti lidares com essa distância? Como é que tu lidas com isso? Só para... sobrepôs-se o ter uma vida melhor e querer uma vida melhor e querer ganhar algum dinheiro, porque as dificuldades aqui eram imensas, sobrepôs-se a isso. Embora depois de estar lá, foi muito difícil adaptar, foi muitos meses de chorar todos os dias e de vou-me embora, eu não aguento, eu não quero isto, porque tudo, primeiro não falava a língua, tinha que aprender com os colegas uma palavra ou outra todos os dias, 1 ou 2 ou 3 a mais, pronto. Não sabia a língua, era um contexto de clima completamente diferente, era neve, eu fui em março, ainda havia neve, foi muito mal, o primeiro ano foi terrível. E depois tu vais-te adaptando, e depois vens cá de férias, 15 dias, matas saudades, e depois como lá ganhavas muito melhor e vinhas cá, já tinhas dinheiro para comprar coisas para a mãe, para essas coisas, aquilo vai-te motivando e vai-te dando força para continuar, porque tens o objetivo, eu quero isto, então vou ter que aguentar, vais ter que ficar aqui. E isso foi, e por fim já tinha lá também uma família, já deixou-me bastante saudades de vir embora. Naturalmente. Quem achas que foi a figura, a pessoa, a mulher que te inspirou mais no sentido de lutares pela tua vida, nesse sentido, assim, teres ido para fora? A minha mãe. Foi a tua mãe? Que bom, que bom. A minha mãe foi lutadora. A minha mãe separou-se do meu pai com 5 filhos todos pequenitos, mais ou menos pequenos, eu tinha volta de 6 anos. Há quantos anos isso foi, não é? Portanto. Eu tinha 6 anos, portanto, naquela altura, uma mulher separar-se do marido era um escândalo, era uma coisa muito, e ela foi muito falada na altura por isso. Mas ela deixou tudo, só todos, cada um com um saquinho com a roupa do corpo, e fomos para uma casa que os meus pais estavam a construir, mas ainda estava sem janelas, sem porta, fomos todos lá para dentro. Tenho assim umas memórias dessa altura bastante, sim, difíceis, mas os meus tios, os irmãos da minha mãe, depois começaram a levar-me. Um tio meu levou-me para a casa dele, o outro ajudou de outra maneira, o vizinho ajudou de uma maneira, outra vizinha ajudava de outra, levava comida. E aquilo foi-se estabelecendo e foi, pronto. E a minha mãe foi uma guerreira disso. A minha mãe... Eu acho que tu, e de alguma forma também a tua mãe, mas tu, estamos a falar contigo agora,
Oh, Susaninha, um dia, se vis este vídeo, eu também vou querer uma conversa contigo, vê lá se te atreves, está bem? Beijinho para ti, Susana. Que eu sei que ela vai ver, vai espreitar este vídeo. Vai, porque Mas eu acho tenho certeza que ela vai ver. Pronto. Portanto, já fica aqui o convite, é, Susaninha? Mas acho que é muito importante fazer esta ligação, porque às vezes nós não percebemos de onde é que vem a força, e a força vem muito da nossa casa, né? Das pessoas que estão mais próximas, dos nossos pais, no meu caso, do meu pai, porque sou homem, eu vi mais no meu pai, tu, mulher, viste muito na tua mãe, e é muito importante salvaguardar isto. Quando é que tu, a partir de uma determinada altura da tua vida, com as coisas a decorrerem, estavas a chegar, portanto, chegaste a Portugal e, e pronto, e começaste logo a trabalhar, não é? É isso que quis dizer, era isso. Um mês depois. Porque foi uma coincidência, porque eu pensei, eu agora vou tirar umas férias longas, porque eu estava exausta, porque foram 10 anos de muito trabalho, lá trabalhávamos muitas horas e tínhamos que trabalhar mesmo, e então eu estava exausta e pensei, agora vou ficar 6 meses sem fazer nada. Só que a minha irmã trabalhava no hospital particular e estavam a Era já recrutar. minha colega. Sim, e estavam a recrutar pessoal, e a minha irmã diz, Lourdes, não queres ir? Eu pensei, epá, eu queria descansar, epá, mas aproveita a oportunidade, aquilo é muito bom e não sei o quê. E então, ok, eu vou experimentar, e foi assim. Portanto, eu cheguei a Portugal em maio, no início de maio, em junho, comecei em Alvor, em junho, fins de maio, junho. Portanto, tive 15 dias em casa. Tu, quando entraste, eu era chefe, já era responsável pelo pessoal? Já, Já? já. Já, pois. Pois, exato, já tínhamos passado aquela fase inicial. Muito bem, minha querida. O que é que te levou, tendo em conta o tema e fazendo a ponta aqui com o tema, quando eu te desafiei para falarmos aqui, o que é que fez com que tu tivesses, que aceitasses o facto de falar deste tema, que é algo tão íntimo, não é? Que é algo tão, que nos diz muito, não é? Uma coisa sou eu, que já estou habituado a falar destas temáticas por aquilo que eu passei, mas na tua visão, qual é a importância de tocarmos este tema? Entendes o que quer dizer? O que é que fez com que tu aceitasses falar deste tema, fazer este direto? Podíamos falar de outras coisas, podíamos falar de milhentas outras coisas, mas na tua visão, qual é a importância de tocarmos este tema da saúde mental e emocional? Acho que a saúde mental e emocional é muito, existe muito e é muito tabu, é muito pouco falada, é muito pouco entendida. E, e eu, como trabalho no hospital e vejo e vejo muito isso, e depois acabou-me também a mim essa falta de saúde mental, porque o desgaste emocional, nós vivemos sempre em piloto automático e não se apercebemos que estamos a desgastar constantemente o dia a dia, o stress, os horários, os turnos, e então eu achei que era importante falar, porque é muito importante que as pessoas aceitem que a saúde mental é muito importante falar dela. E é muito pouco falada e muito pouco entendida. As pessoas desvalorizam muito a saúde mental. Este tema, é verdade, sabes que há sempre, e isto é uma coisa minha e que se calhar acontece com muitas pessoas, cada vez que se fala o termo, cada vez que eu escrevo saúde mental, e ainda aconteceu isto há bocadinho quando estava aqui a escrever o tema do Gita Flow, saúde mental, sempre que se faz a conjugação desta palavra, a primeira coisa que me surge é isto é um tema muito importante que só pode ser falado por especialistas ou por psiquiatras ou por não sei quantos, quando na verdade, e é por isso que muitas vezes as pessoas não falam nisto, quando na verdade isto deve ser falado por aqueles que passaram por situações que tenham a ver com a saúde mental. E talvez o tabu possa vir daí também, né? Porque nós achamos que determinados temas só devem ser abordados por pessoas que são especializados nisso, mas que se calhar essas pessoas, que supostamente são especialistas na área, se calhar nunca viveram aquilo que aquilo que outros viveram, não é? Portanto, eles sabem da perspectiva deles, do estudo, da universidade, mas não sabem na perspectiva da vivência. E é isso que é importante trazer ao de cima. Por isso eu estou muito grato por juntos, olharmos para este tema
ou para começarmos a olhar para este tema assim desta forma, publicamente. Quando é que tu começaste a sentir que algo não estaria assim muito bem dentro daquilo que é a tua saúde mental e emocional? Mais profundamente, 2020, 19, 20, que eu comecei a sentir que estava no meio de um caos, mas que não podia lá estar, que eu sentia que tudo à minha volta era um caos e queria sair dali e não conseguia sair. E comecei por a sentir, a ter sintomas, que é o dormir mal, o andar em stress, o chorar constantemente, o andar irritada, sentir até rigidez no corpo, completamente contraída, dores cervicais e musculares. E eu comecei por pensar, o que é isto? E depois, falando com médicos, lá temos alguma facilidade de falar nisso, e Lourdes, tu estás em stress, estás a começar a ficar com ansiedade, tu estás com depressão, e eu pensar, como é que é possível? Eu fiquei muito tempo, andei ali, não, isso não é nada disso, eu vou tomar um banho de água fria, isto passa e não sei o quê, amanhã é um dia, e vamos adiando, E porque sempre tiveste aquela coisa de eu aguento, eu sou uma mulher forte, né? Sempre aquela coisa, né? De te manteres aí firme. sempre para me manter sempre firme e forte, e eu consigo, eu sou capaz. Só que chega a um ponto que depois ainda passou alguns anos, eu era chefe, não é? Eu comecei a pensar, não, aqui vou ter que mudar alguma coisa. E porque já tinha, eu estava dias e dias sem dormir, em piloto automático, sempre. O meu cérebro parecia uma bomba relógio. E então é como se vou ter que aqui optar aqui por qualquer coisa, tenho que fazer qualquer coisa à minha vida. E então, depois de muitas tentativas do meu superior não acreditar, eu dizia sempre, eu não vou deixar de ser chefe, eu não quero mais. Eu preciso de estabilidade, eu preciso de cuidar de mim. Mas eles não queriam e diziam sempre, Lourdes, vai lá, vai de férias 15 dias, isso passa, e 15 dias em casa e vai passear e vai... E isso passa, e a verdade é que eu fazia isso e não passava. Eu voltava lá e tudo voltava ao mesmo. Até que um dia eu digo assim, não, é hoje. E então pus-me ao computador, escrevi um e-mail e disse, a partir do dia X não sou mais chefe. E foi assim, deixei de ser chefe. De muita gente. Antes de mais, deixa-me aqui publicamente, eu não sabia, agora ouvindo, já falámos disto várias vezes, é natural, né? A responsabilidade que é no hospital, da forma como na altura que ele era, e é grande, e ainda, e agora é maior ainda, mas pronto, mas a responsabilidade que é ter esse cargo, fui eu que te passei essa batata quente, portanto eu tenho uma certa responsabilidade nessa tua. Mas pronto, há males que vêm por bem, e eu acredito que há males que vêm por bem, porque foi graças a essa tua decisão que depois tu começaste a ir por outra via. A tua tomada de decisão levou-te outra via, não foi? Sim. Aquilo foi um abre-olhos para mim de pensar, é agora, e fazer. E pensei, não, é agora, vou cuidar de mim. Vou cuidar de mim, vou ter o meu trabalho, ok, venho aqui, trabalho, vou embora e tudo tranquilo. Mas não é assim tão fácil. Porque eu fui chefe durante 28 anos, por aí. E depois ficar no mesmo sítio a trabalhar e não ser chefe, aquela exigência que eu tinha, estava lá. E as pessoas eram as mesmas, eu deixei de ser chefe para ser colega. Mas elas até aceitaram isso, não aceitavam é que eu dissesse, isto aqui está mal feito, pá, temos que fazer isto melhor e não sei o quê. Eu levei muito tempo a aprender a ficar calada e a dizer, não, já não és chefe. E isso começou também a mexer comigo, porque eu via muita coisa e tinha que ficar calada e não podia dizer nada, e aquilo para mim era a minha casa. Eu dei tudo àquela casa, dei o meu tempo, a minha estado de
tudo o que eu fazia era baseado em fazer bem, em ajudar, em dar o melhor aos utentes. Eu era muito focada no meu trabalho, muito, 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 muito. Tanto que chegou um ponto que veio o colapso. E foi uma fase difícil, tive ali 4 anos que não era chefe e que andei ali. Ainda foram 4 anos, pois. Ainda foram 4 anos. E entretanto, o que é assim, tu ficaste, portanto, ficaste aí 4 anos nessa condição, voltando aqui a nós. Entretanto, nós continuámos a encontrar de vez em quando, mas muito esporadicamente, né? Nós mantínhamos a nossa ligação, mas sempre naquelas alturas mais sociais, quando eu ia ao Algarve, pronto, e mantínhamos assim o contacto. Nessa altura, quando tu olhavas para mim, ou quando sabias, ou pelo menos acho que sabias o que é que eu andava a fazer, como é que tu vias esta minha área, nessa altura? Eu já falei contigo sobre isto, que eu Claro, li as tuas publicações, eu às vezes via vídeos e eu dizia, eu não percebo o que ele diz, para mim é uma conversa que eu não consigo entender, para mim é tudo estranho, não consigo entender, e às vezes eu lia e lia e digo, não percebo, não sei onde é que ele quer chegar, qual é o objetivo, não consigo entender. E foi, pronto, e sempre que a gente se encontrava era mais só para convívio e assim. beber um copo, comer qualquer coisinha boa e não sei quantos, dançar um bocadinho, se fosse o caso. Mas qual era a visão que tu tinhas daquilo que eu fazia? Além de não entenderes, achavas que eu fazia, que vias-me como, agora não vês da mesma forma naturalmente, mas quando pensavas o Joaquim enverdou por aquela via, era tipo um espiritual ou era, como é que tinhas Sim, alguma era ideia formal? um espiritual, era uma pessoa muito espiritual e que eu não percebo o que quer dizer isso e era mais por aí, não, e pensava, não, isto não é Não é para ti, não é para para mim, mim, não é? não entendo e pronto, não é, Não somos quero saber. amigos, ok, mas essa parte aí eu não entendo, não sei. Isso foi tão bom. Então, e é isto que um dia, num jantar muito especial, ah, tu chegas com esse assunto. E foi aí que eu tomei conhecimento, porque eu não sabia da gravidade, da profundidade, ou pelo menos da gravidade, porque também não te chegavas, né? Não chegávamos, não tínhamos ainda tido essa conversa assim tão profunda. Quando tu me dizes que não, que tinhas esta dificuldade em dormir, não é? Foi nessa conversa que depois as coisas começaram a virar, não foi? Em relação a mim também. Sim, também foi na altura em que eu realmente estava muito mal e tinha consciência de que estava mesmo mal e que tinha que fazer qualquer coisa. E eu já tomava Uhum. ansiolíticos nessa altura, já tomava antidepressivos e comprimidos para dormir, já estava ali numa fase que eu pensava, eu estou aqui, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Então entraste tu naquele jantar que eu me chorei, que me fartei, e depois veio a meditação, e depois veio as conversas, e Antes de irmos para o pessoal entender que é muito importante estes passos. Portanto, nós tivemos o jantar. Tu abriste o teu coração e falaste exatamente aquilo que estavas a passar. Depois, entretanto, nós tivemos uma primeira consulta, né? Que foi uma primeira vez que estiveste comigo, não foi antes da meditação, não foi? foi, foi. O que é que tu sentiste nesta consulta? Para as pessoas também perceberem como é que isto se processa. O que é que eu? Sentiste, o que é que sentiste quando foste falar comigo, quando fizeste aquela consulta, o que é que sentiste? Ser sincera, não acrescentes mais do que aquilo que é a verdade. Eu sei que tu não acrescentas. eu é assim, eu era tua amiga, e isto aqui Hum? tem Claro, duas claro. coisas. Eu, no fundo, senti um desabafo enorme. Senti, Uhum. ok, eu tenho aqui alguém que me vai ajudar. Porque tu eras meu amigo e porque eu sabia que a maneira que tu és, a pessoa que tu és, que me podia abrir um caminho novo, diferente, e o meu coração aí abriu-se também para aceitar isso. Quer eu perceba, quer não, quer eu saiba ou não, ou eu consiga ou não, eu vou abrir o coração É, exato. e vou deixar vir aquilo que vier.
porque eu estava numa fase de ansiedade, eu tinha ataques de ansiedade 3, 4 vezes por dia. Eu chegava ao meu trabalho, eu mudava de roupa a chorar. E era uma coisa que já estava fora de controle. Eu tomava calmantes 3 vezes por dia, era uma coisa assim. Eu já estava mesmo. Eu perdi bastante peso, eu pesava 46 quilos. Depois a seguir tivemos a meditação, né? Portanto, eu convidei-te para fazeres a meditação. A primeira coisa que se calhar tu deves ter sentido, não, nessa altura já tinhas o coração tipo aberto, do género, eu preciso, tenho que fazer alguma coisa por mim, portanto eu vou experimentar, seja o que for. O que é que tu sentiste naquela meditação? Para mim foi. Eu sei que entrei lá com nervosa, e pensei, o que é que ele vai fazer comigo aqui? Era uma sala toda com música, assim, meio ambiente, e eu a pensar, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E depois sentamos todos e eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. Eu não sei, com a venda nos olhos, e eu pensava assim, bem, menos mal que ninguém me vê, a venda tapa e isto vai encharcar a venda. E que eu chorei, foi a meditação inteira a chorar, mesmo. Foi tipo o balão que se rebentou. Acho que me ajudou imenso aquela meditação e nunca me vou esquecer daquela meditação, porque me ajudou a. Eu vou continuar a experimentar, porque senti no fim da meditação, senti-me leve, senti que era bom, que era. Que havia ali qualquer coisa que me trazia de bom. E então pensei, vou continuar. Estou um bocadinho constipada. E então foi uma meditação inesquecível. Foi, no fundo, o pontapé de saída, digamos, para todo um processo, não é? Para todo um caminho que tu resolveste abraçar, não é? Ao fim e ao cabo, sabendo que fazendo aquilo que estavas a fazer antes, ou só aquilo que estavas a fazer antes, não te tinha chegado para conquistares aquele estado emocional que gostarias, não é? Porque continuavas a tomar os calmantes, continuavas com ansiedade na mesma, não é? Porque tu tomavas as coisas e continuavas com o mesmo procedimento, não é? A nível de ansiedade. Pronto. Isso é importante. E eu não estou aqui a dizer, pessoal que nos está a ouvir, que não é preciso tomar a medicação. A medicação é sempre importante numa determinada altura, porque se calhar se a Lourdes não tivesse tomado naquela altura a medicação que tomou, se calhar teria sido bem pior. Portanto, temos que ver as coisas dessa forma. Tudo faz parte e tudo é importante, desde que a consigamos equilibrar, né? Porque a partir do momento em que a Lourdes começa, e aqui vais-me dizer se é verdade ou mentira, mas que a partir do momento em que a Lourdes começa a sentir que há um caminho, se calhar as coisas começam a ganhar outro brilho, não é? Porque, na verdade, o que passa com muitas pessoas deixem enrolar neste novelo. Felizmente eu nunca tive aí. Eu falo da saúde mental em relação a mim, mas foi só aquele período dos 16 anos, porque andei sempre tipo a rondar, mas nunca caí lá mesmo no fundo, nesse caos mesmo. Agora, eu sei, tive amigos e pessoas que fui conhecendo ao longo da vida, que se deixaram levar porque achavam que tinham que ser fortes até ao fim, porque tinham dinheiro para ganhar, para pagar as contas, e tinham que amarrar naquilo, tinham que investir naquilo, e pronto, esgotaram todas as possibilidades, mas não saíram daquilo. Agora, a Lourdes, há um momento em que, e ainda bem que nós éramos amigos, porque eu acredito que se não houvesse esta faceta, se calhar não teria sido na forma como aconteceu, porque não terias confiado, porque tu foste muito naquela de acreditar sem ver, tu foste muito naquela de, como não percebias muito bem aquilo que eu andava a dizer, era um mundo desconhecido totalmente para ti, tanto que muitas vezes tu me dizias eu não sei o que vai acontecer, não sei, não sei quando, não sei como é que vai ser, e eu confia, é o acreditar sem ver que nós falamos. Agora, e tu abraçaste este caminho, portanto, tudo começou nessa meditação, pode-se dizer. A partir daí, o que é que tu sentiste que deverias fazer? Como é que o processo se desenrolou? O que é que começaste a sentir? Eu comecei a sentir que isto seria um caminho, que a medicação que eu tomava, para já que já não fazia grande coisa, e eu pensei, então se a medicação não faz, eu tenho que optar por outras coisas, e já se falava muito em meditações, eu também sabia dessas coisas, e eu pensei, por que não?
E então comecei a seguir as tuas instruções e a seguir e tudo o que tu me dizias para fazer, e sentia que aquilo sim, que me fazia bem, e que realmente as respirações, a meditação e fazer todos os dias e aquilo ia-me tirando aquele aperto do peito. Ao fim de quanto tempo, desculpa, ao fim de quanto tempo é que começaste a sentir diferença? Daquela luz eu, que sentia que estava aprisionada, ao fim de quanto tempo começaste com as tuas práticas, com o acompanhamento que nós fizemos, portanto, ao fim de quanto tempo é que começaste a sentir que tu estavas a voltar à tua normalidade? e uns meses não foi muito. Eu comecei logo a sentir a meditação com as respirações a mim ajudou-me imenso no controle da ansiedade, daqueles ataques que me dava de ansiedade, de eu não conseguir respirar, de vomitar, de chorar compulsivamente. Eu comecei a conseguir controlar isso com as respirações. E então sempre que eu sentia aquela que ia começar um ataque de ansiedade, eu começava logo com as respirações. Ia-me sentar em algum sítio e respirava e respirava e respirava, e aquilo ia aliviando com calma e aliviando, e isso foi logo muito, muito, muito cedo. A meditação, mais tempo, a conseguir ficar em presença e ainda hoje às vezes sinto alguma dificuldade, mas levou algum tempo, mas acho que a meditação fazer à noite antes de dormir, para mim é um descarregar do dia que me faz, é chegar a casa e saber, eu mais logo vou fazer a meditação e tudo vai ficar em paz. Eu gosto muito de fazer a meditação à noite, antes de dormir. Não sei explicar, é uma sensação maravilhosa, maravilhosa. Também de manhã também faço, mas eu à noite, não sei se é porque a pessoa vem do dia, vem com aquele stress do dia, que vem sempre alguma coisa para casa, e depois chegar ali e pensar, agora é o meu timing, é o meu tempo de relaxar, de cair em mim, e ninguém me vai impedir de estar aqui comigo mesma. E depois isso foi a prática, depois falando contigo sempre de apoio, que isso é só de ouvir a tua voz, acho que que bom. E depois sentir que eu te mandava uma mensagem, ou que e tu dizias, ei, estava-te a mandar uma mensagem, aquela conexão, e tudo isso me foi abrindo o coração a entrar e a mergulhar neste autoconhecimento que tenho feito contigo, e hoje sinto-me uma Lourdes diferente, completamente diferente do que era antes, completamente diferente. Para muitas pessoas, isto tudo também traz consequências, para mim não, mas traz o perder alguns amigos, não é perder, é distanciamento de alguns amigos que não entendem, a Lourdes agora anda muito zen e não sei o quê, porque eu sou mais seletiva naquilo que quero, naquilo que faço, onde quero ir, com quem quero ir, e então as pessoas entendem às vezes muito bem isso, que não é por mal, é porque é o que é bom para mim, é o que eu quero para mim, é o que me faz sentido a mim. E as pessoas têm alguma dificuldade em entender isso. É um processo, é um caminho que ainda está, eu acho, no início, mas que eu quero muito estar aqui. Agora, nesta altura, com certeza que ao ler as coisas que eu escrevo já entendes. Já me perguntam a mim o que é que ele está a dizer, que eu não percebo nada. Isso é bom. Pois, é importante. Entretanto, também tiveste, além do acompanhamento, portanto, isto foi este processo, este caminho, este caminhar, tem demorado quanto tempo? Já estamos há 1 ano, 2 anos? Já nem tenho noção, sinceramente. Mais, já vai fazer 3.
Fazer 3 anos, ok. 3 anos. Eu lembro-me perfeitamente de uma altura em que tu tinhas já começado, e eu estava cá deste lado, né, sabes como é, eu sou terapeuta, oriento muitas pessoas, mas quando se trata de orientar alguém que nós amamos muito e que é muito nosso, né, que é o teu caso, é quase como a família, né, é família. E então tu estás deste lado, a não deixar que o teu ego interfira no sentido de pá, vai ser o que for, não importa, não, sem criar expectativas, mas a vontade é que a pessoa ultrapasse e consiga. E às vezes, quando tu me davas o feedback, e por isso esta nossa sintonia, que eu muitas vezes mandava-te mensagem e tu dizias, mas como é que estavas, como é que pensaste, como é que sentiste que eu estava aí? Também aconteceu contigo, aconteceu das duas partes, mas Verdade. porque na verdade há um crescendo, há um crescimento a nível do teu feedback e ao nível do acompanhamento que tu vais, que me vais ir-me fazendo ver o quanto ires percebendo o próximo passo a dar, não é? E eu lembro-me que ao fim de 2, 3 meses houve um momento qualquer em que tu me disseste qualquer coisa do género, já durmo melhor, ou já durmo à noite, hoje dormi, mas foi assim uma partilha natural, hoje dormi muito bem, uma coisa assim, que eu nem te perguntei, portanto, foi uma partilha natural e eu descansei, estamos a conseguir fazer alguma coisa. Ao fim de 2 ou 3 meses, para aí, de termos começado Foi, isto. foi muito pouco. E pronto. Até porque eu depois comecei por fui reduzindo, fazendo a redução da medicação, depois com o tempo, ao longo dos meses, deixei de tomar antidepressivos, ansiolíticos, e depois houve uma altura que também comecei, foi gradual, não é? Uhum. Comecei a dormir melhor e comecei a reduzir a medicação para dormir. É assim, foi gradual e fui deixando, e hoje ainda algumas vezes para dormir ainda vai lá, porque isto da vida também não é assim tão brilhante sempre, Linear, claro, claro. tão linear, e é constantemente em permanência. E depois aconteceu, tinha o meu pai que me também deixava ali um bocadinho ansiosa, e ali e depois ele faleceu, e depois foram várias coisas que me fizeram ali balançar Sim. o emocional outra vez, porque eu tive uma fase muito boa, mas depois baixei um bocadinho e depois, pronto, havia ali aquela. Hoje entendes que essa impermanência, não é? Ao fim e ao cabo, e se calhar olhando para as situações na forma como elas aconteceram, nós costumamos dizer que, ou costumo acreditar, que o universo, a vida, dá-nos aquilo que nós podemos resolver e que nós podemos encarar e que podemos tratar, não é? Ao fim e ao cabo, porque ao fim e ao cabo tudo tem a ver connosco. O teres cuidado do teu pai, todas as situações que tu passaste, que eram tuas, na verdade eras tu que estavas com essa gestão emocional por todas as questões e circunstâncias envolvidas, que fazem parte, né, de uma filha que tem um pai, que precisa de apoio, que tem uma família, que tem uma série de situações. É perfeitamente normal. E isto aqui, eu estou a falar nisto para todas as pessoas. É natural que qualquer ser humano, perante determinadas decisões que tenham que ser tomadas, nós sejamos abanados. A nossa estrutura emocional vai ser tocada de alguma forma, porque estamos a lidar com as pessoas que nos trouxeram à vida, seja o que for, seja em que sentido for. E então, nessa altura, tu estavas já neste apoio, portanto, estavas já com este suporte, tu reforçavas de alguma forma as práticas, não? Tu reforçavas, também fizeste um retiro, não? Fizeste um retiro já, não foi? Foi um retiro que fizeste ou dois? Foi um que eu Um. adorei, foi muito bom. Uhum. Não, foram dois. Desculpa, foi o retiro e foi o Caminho de Santiago, não foi? Ou Sim, não? sim, sim, sim. Foi, Foi o caminho. exatamente. Primeiro foi o retiro no Gerês e depois foi o caminho para Santiago. Foram duas, para mim, transformações em mim de muitas coisas na vida familiar e pessoal e em mim própria. Foram duas, foram fundamentais para muita, para É naquela hoje. fase. Na fase em que estavas a passar, é que coincidiu com a fase em que estavas a passar, o que te ajudou imenso também a Para superares isso. ultrapassar, para superar, para aceitar tudo o que estava a acontecer com mais leveza, com mais. Para mim
foi na hora certa que eu fiz aquele retiro e a caminhada. Se tu tivesses que falar às pessoas do retiro e das experiências que já tens vivido a nível de grupo, para as pessoas que estavam, por exemplo, como a Lourdes, que estava lá no início e que não entendia nada daquilo que o Joaquim escrevia, o que é que tu dizias a essas pessoas? O que é que tu, para que as pessoas percebam o que é que nós fazemos, o que é que se vive? E já disse muitas vezes, porque muitas pessoas que trabalham comigo e tinha algumas que trabalharam comigo, agora já não trabalham, mas que tinham muito, que viveram e vivem ainda hoje um estado emocional também como eu tive, e eu aconselhava sempre a fazerem e a ir a fazer retiros, a fazer cursos em autoconhecimento, que é fundamental, e dava sempre muitos conselhos de que é muito importante nós conseguirmos gerir as nossas emoções sem medicamentos, porque eu acho que hoje posso dizer que não tomo nada de antidepressivos e consigo controlar as minhas emoções menos boas e que consigo olhar para um problema ainda, às vezes com alguma dificuldade, como é óbvio, mas com outra visão, com mais leveza, é muito, muito, muito mais fácil. E aconselho a toda a gente que esteja disposta a este caminho, que o faça, porque não é nada. Simples. Exato, é algo simples, né? Tu na tua visão e na tua experiência. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil controlar aqui o nosso ego, que anda aqui a pica-miolos de um lado e nós a pensarmos, não, agora tenho que meditar. E o ego diz, não, agora vais ver televisão ou vais passear. Pronto. Mas é um caminho que não é assim todo facílimo, mas que com foco, determinação, com o querer muito, que é fácil. Como é que tu te vês hoje? Todos os dias a aprender. Como é que tu te vês hoje, nos dias de hoje, depois deste caminho que tens feito, e que continuarás a fazer naturalmente, porque isto são coisas novas que vão chegando, não é? E a nossa ligação vai se estruturando e vai se tornando cada vez mais vincada. Como é que tu te vês hoje? Olhando para a Lourdes atual, o que é que tu vês hoje na Lourdes de diferente, depois deste caminho feito, até aqui? Eu era uma Lourdes muito, 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 eu quero, eu posso, eu mando, era muito autónoma, muito independente, muito, eu sei o que quero, eu hoje sou mais tranquila, sou menos, já não sou assim está tudo certo, já aceito o outro como ele é, com os colegas, aquela Lourdes que era toda empoderada, agora é um empoderamento diferente, mais tranquila. Há muitas colegas minhas que me dizem, e Lourdes, estás mesmo diferente, e que me vêm perguntar o que é que achas disto e daquilo, e eu não acho nada. Eu estou aqui, está tudo bem, está tudo certo, e vêm falar de A, de B, de C, e eu. Yeah. E diferente, muito mais. Como se tu, de repente, para elas também te tornasses, né, uma conselheira, né, alguém que pode orientar em determinados pontos. Acho que sempre foste isso. Ainda sou, mas com outra atitude, com uma atitude mais calma, a mensagem que passa é de maneira diferente. É muito mais de conselho, de opinião tranquila do que propriamente como antes, era mais exigente, mais. Mas continuo, agora sou mais comigo, exigente comigo, eu penso mais em mim, que é, ok, Lourdes, agora vais para casa, vais aqui, vais fazer uma caminhada. Eu sempre gostei de caminhar, por exemplo, já caminho há muitos anos, só que, imagina, eu ia caminhar para o campo, simplesmente ia caminhar, e agora vou desfrutar da caminhada.
é completamente diferente. A maneira como eu vejo onde estou é completamente diferente do que eu via antes. Porque mesmo no meu trabalho, no meio do caos, eu sinto-me tranquila. E elas olham para mim assim, como quem diz: está tudo em stress e tu estás calma. E o que é que me adianta não estar? Não vou resolver nada. E, e então é um caminho maravilhoso que eu estou a adorar e que sou grata, sempre serei grata a ti, porque me sinto muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais viver o momento, viver o agora. Não estou muito pensando no amanhã ou no. É claro que nós temos que pensar, mas não faço disso aqui na minha cabeça um problema. E antes não, antes estava aqui tudo à noite e para a almofada, tudo aqui. É. Isso é muito bom, é muito bom. Eu queria te perguntar. Há, há 2 anos que não tenho um ataque de ansiedade. Portanto, é muito bom, é muito bom. É melhor. Olha, hoje andei o dia inteiro ansiosa, por exemplo, mas é uma ansiedade boa, é uma coisa Ouvimos leve, falar hoje. que eu Olha, não sou deixa-me muito só. dos diretos e estas coisas a mim, fico assim sempre. Mas isso é, a primeira vez é sempre. Depois, a partir do momento que vais fazer mais 2 ou 3, imagina, vais ver que enquanto a seguir já não fica essa. Mas é bom sentir, né? Porque é importante para ti também, porque queres ser, dar o teu melhor, faz tudo parte. Eu próprio, cada vez que faço uma apresentação, quando vou falar com pessoas, quando vou apresentar um trabalho, há sempre um niquinho de, sabes, que mexe, não é? Porque se não mexer nada, é porque nós estamos assim um bocado desligados, não é? E por isso faz parte. Deixa-me só Médio. perguntar-te. Diz. Então, a questão aqui é, portanto, espera aí. A questão, depois deste trabalho todo, depois deste percurso todo, tu conseguiste perceber também que as situações que foram acontecendo, enquanto se calhar antes não conseguias ver dessa forma, mas é como se o encadeamento das situações que aconteceram na tua vida foram, digamos, foram se resolvendo de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, o facto de tu estás mais em ti, o facto de tu estás mais tranquila e veres as coisas num outro prisma, fizeram com que tu também tivesse a capacidade de olhar para as situações e levá-las a outro porto, a outro sítio, né? A dar-lhe outra dimensão, né? Sim, Faz todo o completamente. sentido. E Então, agora ainda vejo isso. É outra visão sobre o que nós falamos de problemas. A maneira como eu encaro o problema agora é completamente diferente do que eu encarava antes. Não tem nada a ver. Eu hoje ainda tenho alguma dificuldade, é óbvio, mas já olho para o problema pensando, ok, está ali, mas ele vai se resolver, é preciso é calma e vamos pensar e vamos completamente diferente. Antigamente eu era uma bomba afinal, relógio. porque afinal de contas, um problema não é um problema, né? Um problema é o quê? É uma aprendizagem, né? É uma Aprendizagem. aprendizagem, né? E quando nos começamos a posicionar nesse lugar, as coisas começam a ganhar outro ritmo. Mas E é assim, depois de uma tantas coisas que aprendizagem. eu vivemos, é? Tem sido uma aprendizagem estes anos. Entretanto, assim quase para terminar, nós ficámos aqui a falar muito mais tempo, mas depois, com este percurso todo que tu tens feito, além de, em primeiro lugar, eu sei que agradeces a ti mesma por teres dado a oportunidade a ti mesma por teres enverdado por este caminho, que no fim, ao fim e ao cabo, é um caminho muito teu, né? Não tem a ver, que é isso que é preciso também que as pessoas percebam, que na verdade ia dizer o método Queiro, também pode ser, o método Gita, não está ligado a nenhuma religião, não está ligado a nenhuma ideologia, digamos, porque acredito que a maior religião de todas, o verdadeiro movimento é aquilo que vem no coração de cada um, portanto isto está em cada um, e é aquilo que eu tento fazer, é aquilo que nós tentamos fazer quando nos partilhamos. Mas tu hoje tens noção dos teus grandes mestres, né? Das pessoas que ao longo da tua vida que fazem parte da tua vida, da tua família, o quanto também te ajudaram
a ver esta tua versão em ti, certo? Hoje serias capaz de lhe agradecer dessa forma. Percebes o que quer dizer? Tenho vários pilares que nesta minha fase foram fundamentais. Pessoas que eu sei e que me acompanham e que me entendem e que estão ali, que ficaram sempre. Houve muitas que deixaram de estar, mas aquelas principais estão ali e isso eu sou grata a elas Então, sempre, sempre. E tu sabes quais são. muito bom. São muitas. Exatamente. Maravilhosas. Exatamente. Meu moço, se tivesses que dizer a alguém uma última, tipo, como já uma última mensagem antes de terminarmos a nossa conversa, alguém que tem vergonha ou medo de pedir ajuda, o que é que tu dizes a essa pessoa? Que palavras é que usarias para convencer essa pessoa a dar um passo, seja no meu sentido, ou seja no sentido de outra coisa qualquer que envolvesse o autoconhecimento, naturalmente? Eu dizia, vai, abre o coração e vai. Vais ver que é transformador. E não é difícil. É um mergulho em cada um tem o seu, não é? O seu mergulho, mas que eu acho que ainda aprendi pouco, mas aquilo que aprendi e aquilo que sei e as práticas que faço, que acho que estou no início do caminho, e estou no início de um caminho, já para mim já foi, é tão revelador que qualquer pessoa que esteja no sufoco que eu estava, e que até muita gente não sabia e não notava porque eu tentava sempre disfarçar e só eu é que sei o que passava aqui em casa, mas que é ir, deixar ir e abrir o coração e que tudo o que vier é maravilhoso, maravilhoso. E, claro, o Gita é o mestre, para mim será sempre uma pessoa muito especial em todos os níveis, não só como amigo, mas tens sido espetacular comigo e tens-me ensinado muitas coisas e eu sou grata sempre por isso, por tudo que me tens, todos os seminários que fiz, todos, o retiro, a caminhada a Santiago, que eu queria tanto ir este ano outra vez, mas vou voltar certamente Claro. E pronto, e queria só dizer que eu estou bem, que tive uma fase muito má, que a ansiedade esteve em mim, que fui diagnosticada com início de burnout e que com todas as tuas práticas e com o meu foco também, que é preciso muito foco e às vezes perde-se um bocadinho o foco, mas voltando sempre atrás, é focar sempre. Eu estou bem, estou tranquila, a ansiedade está lá onde estiver, não sei, e que tu és maravilhoso. Oh, meu amor, obrigado. Obrigado pelo teu testemunho fantástico. É muito importante falarmos, mais uma vez, falarmos nestes temas e aprofundar. Há sempre muito mais para falar, né? Porque depois Sim, podemos e sabes partilhar que eu e podemos. não estou muito habituada aos diretos e às vezes as coisas não fluem Bravo, né? muito Não, mas bem, não. que falta um bocadinho Foi também. fantástico. Não, por isso mesmo temos que fazer mais, temos que falar mais, né? É isso que eu costumo dizer. Mas olha, tenho aqui alguns comentários para te partilhar contigo, depois poderás ver quando acabarmos. A Fernanda a Elizabeth diz: obrigada, Lourdes, por esta partilha tão linda e sentida. Obrigada, Joaquim, por a teres facilitado. A Nélia, grande testemunho, que orgulho em ti. Já choro por tanto que sinto. Gratidão, diz a Nélia. Tem sido uma aprendizagem bonita, mesmo com desafios pelo meio. A Fatinha diz: gratidão, querida Lourdes, portanto que já vivemos lado a lado tantas vezes em silêncio. Depois tu vês todos os. A Fernanda diz: esta imagem é fantástica, desfrutar da caminhada. Foi quando tu estavas a falar que tinhas uma outra visão da caminhada.
A nossa Belinha também esteve aqui. O caminho é menos fácil por causa da dificuldade que temos na mudança, da mudança necessária, mas no fim facilita tudo. E, e pronto, depois vejo os comentários com mais presença. Fiquei feliz de falares, de usar a palavra presença, quer dizer que tu já percebes bem o que é que eu ando a escrever e o que andas a fazer. Mas é muito bom. Minha querida, Sério, eu sei e sinto, mas às vezes expressar é mais difícil. Tenho alguma dificuldade, mas vou está bem, chegar mas lá, está. vou chegar lá. Claro, claro. Isso é só o treino, não é? O treino É, faz com que a gente também desemborde das coisas, não é? Por isso, estamos em vias de todas as coisas boas serem ainda melhoradas mais e mais. Meu amor, és como és e és linda e maravilhosa, inteira, isso é o mais importante. A tua autenticidade, a tua transparência, a tua verdade, a forma como tu te fazes sentir perante mim, perante as outras pessoas, íntegra, portanto, justa dentro, portanto, há uma sobriedade que te caracteriza, que eu vejo em ti, que te torna uma pessoa confiável, uma pessoa que a gente pode dar a mão. Portanto, isso é o essencial. O resto pode-se treinar tudo. A gente pode treinar tudo. Portanto, meu amor, um grande beijinho, um grande abraço. Queres dizer alguma coisa aqui ao resto, às meninas, às tuas quero colegas de dizer caminho também, de alguma forma? às meninas que as amo muito, que elas são o meu foco também, porque há todas, o nosso grupo, mesmo que eu muitas vezes não responda, mas eu leio, eu vejo, eu sei que tenho ali pessoas que me inspiram e elas são todas maravilhosas, eu amo-as muito. Que bom, minha querida. Um grande beijinho, meu amor, e continua. E amo-te muito e sabes que estás na minha vida para sempre, não é? Portanto, bora lá fazer acontecer, seja de que forma for, e estamos aí, não é? Estamos aí. Guita Fest, Guita Fest. O próximo encontro é Guita Fest. Exatamente, Guita Fest, dia 21, 22 e 23 de agosto, nos Motrinos. Vamos ter 3 dias recheado de meditações, dança, expressão corporal, oficinas, música e muitas partilhas assim de manos, de família. Portanto, faz favor de adquirirem o seu bilhete e juntarem-se a nós. Um beijinho, minha querida, até já. Obrigado. obrigado, gratidão, gratidão, Igualmente. obrigado. Obrigado, querida, obrigado. Bem, nunca há palavras para descrever este tipo de emoção, que é ver pessoas que amamos bem posicionadas em si próprias e tendo em conta todo o percurso e tudo aquilo que elas investiram nelas para o conseguir. A Lourdes é o exemplo disso. Por favor, encarem este tema da saúde mental como algo normal, algo natural. Nós temos um cérebro, nós pensamos. A meditação não é parar pensamentos, a meditação é aprender a aceitar e a olhar para os pensamentos. Portanto, se conseguirmos compreender as coisas de uma forma, a partir de um lugar mais fácil, tudo fica mais fácil. Por isso devemos falar destes temas e não te sintas coibida ou coibido de pedir ajuda, seja quem for, desde que sintas a ressonância com a pessoa, com o terapeuta e fazer a tua parte. A minha querida Lourdes é o exemplo, o seu testemunho acho que deixou aqui bem claro que quando há vontade, quando há a base, quando há aquele alicerce, nós tínhamos a amizade, que às vezes para muitos profissionais o facto de haver uma ligação muito próxima aparentemente não funciona, mas eu acredito quase no contrário, é quando se a base existe, a confiança existe, então só precisamos é de fazer as coisas certas e basearmos nessa segurança, né? Porque sabemos que é uma pessoa que não nos vai lastimar, que não nos vai fazer mal, e aí é meio caminho andado para iniciarmos aquele processo de acreditar sem ver, né? E tantas vezes isso acontece no dia a dia. Quantas vezes nós projetamos coisas para acontecer no amanhã e estamos a acreditar sem ver. E já estamos a ir. Isto para nós é a mesma coisa, portanto é só ocupar esse lugar. Um grande beijinho, gratidão a todos por estarem aí. O Guita Flow volta em breve. Terminamos por hoje a segunda temporada. Terei mais novidades daqui a uns dias.
Mas fiquem atentos e atentas ao meu canal do YouTube. Graças também ao GitaFlow, acho que vou começar a aparecer por lá, de uma outra forma. Portanto, gratidão a vocês, gratidão ao GitaFlow, por me fazer também acontecer neste sentido. E, e gratidão por sermos. E até já. Um beijinho, querida Lourdes. Beijinhos a todos que estão por aí. E abraços. E até já. Adeus, manhuzinha também. Beijinhos, meus amores. Beijinhos a todos, a todas vocês. Até já.